Agora a gente pode começar, né? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, nós aqui do G365 estamos começando mais um dia com uma live 6h05 da manhã. Olha que coisa bacana, né? E aí, você que está chegando aqui no YouTube, você que não compartilhou ainda, compartilha, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito, e sempre esteja com a gente aqui nesse horário para receber essas palavras maravilhosas que acontecem aqui todos os dias de manhã. E uma coisa muito boa é que cada dia é um palestrante, uma pessoa diferente para poder trazer um tema diferente para você. Gostaria de agradecer a presença de todos. Como a gente faz de manhã, boa tarde para quem estiver vindo também olhar esse vídeo à tarde e boa noite para quem estiver vendo à noite. Hoje, o nosso tema, não entre no computador. Não é esse. Não é. É não erre no computador. Se você lembrar, não entre, era uma terminologia da época quando surgiu o computador, né? Ele era do tamanho de um cômodo. Então, o André vai falar a sua história aí, né, André? André, a palavra é sua. Eu já estou roubando a sua palestra e eu não posso continuar, senão isso você sabe que está no sangue. Vamos lá, gente? A Newton, palavra é sua. bom dia, Newton. Rapaz, falar de computador é isso, né? É a nossa área e a gente se diverte. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é André, eu trabalho com TI desde os, sei lá, desde os 7 anos de idade, desde quando vi um computador pela primeira vez, né? A vontade era gigantesca eu fiz um curso com 10 anos e dali para frente nunca parei, né? Nunca larguei. Só fui ter um computador com 15 anos, acho, se não me engano. E, e de lá para cá, desde os anos 90 para cá, que eu venho trabalhando nessa área, né? Na área do computador, dando manutenção, fazendo um monte de coisa, né? Hoje a gente trabalha com desenvolvimento de sistema, de site, e já numa área mais focada, né? Mas focando no tema da live, né? Não erre no computador. Eu quis trazer esse tema porque é algo que vem muito para mim, né? Vem muita empresa atrás de mim, me pedindo, me perguntando, me pedindo um computador, pedindo que eu monte um computador, que eu faça um orçamento, né? Ou pegando, ou para tirar uma dúvida, né? Como é que eu compro um computador? Tem muita empresa que faz, é até engraçado, tem empresa que compra o computador e depois mostra para mim e fala, né? E pergunta, esse é bom? Eu já comprei. Aí eu falei, não adianta mais, né? Já comprou. E, mas eu quero trazer aqui algumas dicas, algumas orientações para vocês levarem em consideração na hora de escolher um computador para vocês, porque isso influencia muito no dia a dia de quem vai usar o equipamento, né? E isso é interessante levar não apenas para o computador, mas para qualquer equipamento que você utilize aí dentro da sua empresa, né? Você é um fotógrafo, você tem que ter uma boa câmera, né? Com uma boa lente. É, Você trabalha no campo, você tem que ter um equipamento ali que vai te ajudar, né, a agilizar o seu trabalho. Então, não adianta querer economizar em certos momentos, né? Você tem que saber investir. É, é muito comum aqui na minha região, eu entrar numa empresa e, eu sou muito observador, tá? Eu vejo o povo trabalhando, eu vejo o equipamento, eu bato o olho assim, já consigo identificar o equipamento, né? E às vezes você pede alguma coisa, a pessoa fica ali,
parada, às vezes ela está parada olhando o computador, né? Daí você pergunta, o que está acontecendo? Fala, não, estou esperando ele me dar aqui a resposta, ele fazer aqui a operação, né? E aí, quem está de fora acha que a pessoa está enrolando, está demorando, né? E aí ela fala, não, é o computador, né? O computador está lento, né? Ele que está... eu estou só esperando aqui, né? Isso para você como empresário é muito ruim, né? Porque você tem um funcionário que está ocioso na função dele, né? E isso em razão de um computador ruim, um computador muito lento, um computador que para você foi extremamente barato, né? E é exatamente esse o ponto que eu quero chegar, né? Ah, é, olha, 95% dos empresários aqui, né? Eu vou falar mais da minha região. Eu estou aqui no interior de São Paulo. Olha, 95% dos empresários, eles querem, ah, ele, eles não investem em um computador interessante para o trabalho deles, né? Ou para o funcionário, ou para a secretária, ou para seja lá o que for, tá? E aí cria-se esse tipo de situação. A pessoa precisa, ela trabalha com o computador, mas ela fica mais tempo ociosa na máquina, esperando uma operação, às vezes só esperando o computador ligar, né? Eu acho, é ridículo, mas aperta um botão e fica lá. 5 minutos, 10 minutos, sem brincadeira, né? 10 minutos para ligar um computador, né? Porque é uma máquina muito defasada, muito antiga, né? É um hardware muito fraco para a função extremamente simples, funções de escritório, né? Então, eu vejo muita gente dando dica de computador. Ah, computador, o que que você quer? Ah, o computador para o escritório. Ah, então pode ser esse aqui, né? É o mais basiquinho, é o mais simples, mas você vai olhar, é um tipo do computador que eu jamais indicaria para ninguém, né? Ah, e isso pela experiência, né? Porque por saber que é uma máquina que sequer aguentaria 6 meses de trabalho, né? Porque hoje, se você observar, as empresas que desenvolvem computador, né? Vamos focar em três aí, né? As empresas que desenvolvem processador, né? Porque tudo gira em torno do processador. Então você tem a Intel, você tem a AMD, e hoje você tem a Apple desenvolvendo processadores para computador, tá? E aí, todas essas empresas, elas têm uma linha de processadores, principalmente a Intel e a AMD, que é focada em PC. Esse computador que você tem na sua casa, que você provavelmente tem ali na sua lojinha, né, que está ali no balcão, provavelmente é um PC, um do tipo PC. E aí, esse computador, ali dentro, eles desenvolvem linhas de processadores específicas para determinado tipo de atividade. Então, por exemplo, você tem na linha da Intel, você tem, vamos falar das gerações anteriores, tá? Você tem o i3, você tem i5, i7, i9, você tem uns processadores mais fracos, uma série bem mais fraca, que é a série Celeron ou Pentium, e você tem também processadores bem mais fracos, né, que eles têm um outro objetivo, que é o Atom, por exemplo, da Intel. E isso é uma linha de processadores específico para PC, tá? Específico que você consegue usar em PC. Mas eles têm linhas de processadores para servidores, que ela trabalha de uma forma diferente, tá? Então, tem uma nomenclatura diferente, é um objetivo diferente, né? E o seu concorrente, seu principal concorrente, é a AMD, como
desenvolvedora de processadores. A AMD, ela tem a linha Ryzen, né? E é quase que a mesma coisa, é Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, tá? Antes disso, eles têm também, a AMD também tinha ela tinha os processadores, como é que chamam? São APUs, né, que eles chamam. Eles tinham uma linha de APUs, né, e que não fez muito pouco sucesso, tá? Que a Ryzen 3 praticamente engoliu qualquer versão anterior da AMD. E assim, todas essas linhas, 3, 5, 7, 9, elas são equivalentes, tá? Então, se você for comprar, você vai olhar o vendedor quer vender, tá? Você, como dono de loja, é óbvio que você vai vender, só que você também tem que saber orientar, né? Porque se você orienta querendo vender um equipamento mais barato, você vai gerar um cliente, você vai deixar um cliente insatisfeito depois, tá? Se ter uma ideia, eu nunca vendo um processador abaixo da série 3, abaixo do Ryzen 3 ou abaixo do i3. Eu não recomendo para ninguém, tá? Esses processadores, eles não sei nem porque existem. Não, apesar de eu sei porque existem, tá? Existem equipamentos como totens, né, esses totens que tem em evento, que tem em shopping, né, equipamentos que têm um funcionamento muito específico, só faz uma determinada função. Esses processadores são adequados para isso. O Atom, o Celeron, por exemplo, tá? Eles são muito fracos, mas para executar uma operação, tá ok, né? Ele vai funcionar legal. Mas para você ter na sua casa, para você ter no seu escritório, se você tem aí, olha, recomendo que pense em trocar, tá? Por quê? Eles são muito fracos, no sentido de tempo, vamos dizer assim. Você não consegue ficar muito tempo com um equipamento com esse tipo de processador. Eles são bem baratos. A tua máquina, o custo da sua máquina é lá embaixo. Você deve conhecer algumas empresas aí que vendem máquinas a R$ 900, 1.000 e poucos reais. Certeza que são esses processadores, tá? O Pentium, Celeron ou as APUs da AMD. Então, eles são muito fracos, né? Tem uma ideia, sistemas operacionais hoje, a maioria aí trabalha com Windows, né? O Windows 11, na sua última versão, acho que desde a versão 22H3 em diante, ele já não reconhece dispositivos ou processadores que são relativamente antigos, tá? Ele já nem instala. Então, isso é uma forma de forçar vocês a trocar o computador. Mas por que ele faz isso? Um dos motivos é para que você, como usuário, não fique, não tenha uma experiência ruim utilizando o sistema. Isso por você ter um processador muito fraco, tá? Então, é uma forma que a Microsoft encontrou de garantir uma experiência interessante para o usuário. Você quer um sistema bonito, que as telas fluem bacana, que ele abra mais rápido, então ele vai te forçar a ter um processador melhor, porque não existe mágica nesse cenário aí, tá? E isso é coisas que a Apple já faz há muito tempo, né? Nós só falamos de dois, mas a Apple, há pouco tempo atrás, há poucos anos, lançou a própria linha de processadores. Antes dela lançar essa linha, a Apple trabalhava com os processadores da Intel, era o mesmo processador, tá? Ela utilizava uma arquitetura que a gente chama
de x86, tá? X, é um X mesmo, 86. Essa arquitetura é antiga, foi inventada lá nos anos 80, lá atrás, e nos anos 70. E de lá para cá, nunca se mudou essa arquitetura, né? Ela foi arquitetura que ela foi muito aceita, né? As pessoas foi quando as pessoas passaram a ter os computadores em casa, né? Porque o computador era muito caro. Aí, com o passar do tempo, foi lançado essa série X86 e foi muito aceita. Então, ela praticamente dominou todo o mercado mundial e a Microsoft nadou de braçada nessa arquitetura. A Microsoft, a Intel, a AMD surgiu e eles nadaram de braçada e continuam nadando, né? Já a Apple, ela ficou um tempo trabalhando Já é a quarta vez que a Apple faz isso, tá? Só você ter uma ideia. A quarta vez que ela troca de arquitetura. E agora que ela trocou de arquitetura, ela saiu do x86 e ela foi para uma arquitetura chamada ARM, ARM. Essa arquitetura é a mesma do seu celular. Você que tem um celular Android aí, tá? Os processadores celulares, eles usam essa arquitetura, né? Então, a arquitetura diferente, isso faz com que os programas que você tem em uma arquitetura, eles não vão funcionar na outra, tá? O sistema operacional que funciona nessa não vai funcionar nessa. Então, você tem que fazer um processo de recompilagem. Então, foi muito crítico para a AMD fazer isso, fazer essa mudança, tá? No entanto, eles desenvolveram um processador que chegou a ser 4 vezes, quase 5 vezes mais rápido que o melhor processador da época, que era um Intel, era um Intel 7, era um processador da Intel, não vou lembrar a geração. Era absurda a diferença, tá? Então, isso foi muito positivo para a AMD, né? Hoje eles têm lá o M1, a M1 Pro, a M1 Pro Max, a M2, já está no M2. Então, são as evoluções do processador, tá? Mas, como que isso entra na minha empresa, né? Se eu tenho essa gama gigantesca de processadores, aí você tem a Apple com uma linha completamente diferente, né? Como que isso vai impactar em mim, né? Eu como gestor, né? Porque eu sei que equipamentos e dispositivos da Apple são muito caros, né? São caríssimos, né? Comparado com um PC comum que você encontra em qualquer loja, né? Mas aí a gente faz uma conta, tem uma conta bem até que simples de fazer. Tem alguns sites, você já viu até em alguns sites isso. A gente vai muito pelo preço, né? A gente entra, preciso de um computador. Aí você entra na loja, você vê um notebook, por exemplo. Você vê um notebook lá de 2.500, 3.000 reais. Você vai falar, tá ok. Aí você olha do lado, tem um MacBook da Apple de 10.000 reais, né? De 9.000, 10.000, tem modelos de 15.000, né? Você fala, caramba, a diferença de preço, né? Eu vou comprar esse, é mais barato. Vou conseguir fazer a mesma coisa, provavelmente vai, né? Você vai conseguir fazer tudo que você faz em um, você consegue fazer no outro, né? Mas qual que é a diferença aí? Qual que é a principal diferença? Né? Tá no tempo de vida útil do dispositivo, do equipamento, tá? O tempo de vida de um notebook comum aí é muito menor do que um da Apple, tá? Aí, somado a isso, você tem também o custo de manutenção. Todo PC, todo PC demanda de manutenção, ele precisa de manutenção. É igual um carro, o carro você usa por um tempo, depois tem
tem que dar uma encostada nele e mandar fazer uma revisão, mandar fazer uma manutenção nele, né? Ele precisa disso. O computador é a mesma coisa. Todo computador precisa de manutenção. Então, você vai ter aí um custo de manutenção anual. Dependendo do uso, esse custo ele pode ser muito alto, porque dependendo de onde você pode estar num lugar, por exemplo, que receba muita poeira, por exemplo, né? A minha loja está de frente para uma rua de terra, aí passa carro, aí toda aquela poeira entra no computador, né? E chega um momento que você tem que parar aqui da máquina para fazer uma limpeza física, interna, depois uma limpeza de sistema. E aí, a, então, da mesma forma que um carro, você tem que parar aquele dispositivo para fazer essa limpeza. Se você não sabe fazer, você vai chamar alguém, você vai chamar um técnico, tá? Então, a máquina que está exposta assim, a cada 2 meses, 3 meses, você tem que parar ela. Porque senão, ela vai parar sozinha. E aí é pior, porque pode acabar queimando ou estragando algum equipamento lá dentro. Então, se você for somar o que você gasta com manutenção, né? Eu gasto lá, tem um menino, eu chamo um menino lá, ele vem aqui, ele cobra R$ 70 para vir para arrumar para mim. Ah, quantas vezes por ano você chama ele? Ah, a cada 3 meses, a cada 6 meses, tá? Ah, eu chamo ele, em média, 4 ou 5 vezes por ano, ele vem aqui e arruma para mim. Sempre que eu preciso, ele vem. Cobra baratinho, R$ 70. Aí você vai somando esses R$ 70 aí, durante o ano, né? Em 10 anos, põe no papel e veja quanto você gastou só com manutenção de um equipamento que você quis economizar lá na loja, tá? Agora, mas a Apple também tem manutenção. Eu falei, ela tem, mas o hardware dos dispositivos da Apple, eles são sólidos, não entra poeira, tá? Então, o custo de manutenção que você tem no computador da Apple é quase zero, tá? Então, aquele valor caro que você pagou, ele meio que se compensa nesse momento, tá? Isso é uma comparação direta com a Apple, tá? Agora, aí, vamos imaginar que você trabalha num escritório, e um escritório de contabilidade, por exemplo, né? É normal isso, eu vejo por aqui. Eu tenho lá 4, 5, 6 computadores, né? Tenho meus funcionários lá trabalhando e tal. E lá eu não preciso de um Apple, não tem necessidade, né? De fato não tem. Mas o que eu vejo? O pessoal investindo pouquíssimo num computador, tá? E aí o funcionário, eu vejo isso aqui na minha cidade. A pessoa, ela entra meia hora antes do horário para conseguir ligar o computador, e aí ela fica o dia todo trabalhando naquela máquina ruim. O dono vem, ele vem, vai embora, aí termina o horário, ela continua 1 hora a mais do horário para conseguir finalizar algumas tarefas e deixar algumas para o próximo dia, porque não deu tempo, tá? Isso porque uma máquina é muito lenta, é muito ruim, tá? Então, eu vejo empresário que investe pouco. Aconteceu há pouco tempo. A pessoa investiu lá R$ 800 no computador de escritório. Mas você olha o carro dele, é um zero, né? Carro zero. Então, ele prefere investir no carro zero do que investir onde entra o dinheiro, né? Aonde entra o dinheiro na minha empresa? Aonde que eu tenho que impor dinheiro? É no meu negócio. O meu negócio vai engatinhando, mas o meu carro, né, a minha casa em tal lugar,
eu prefiro investir lá, né, onde não entra dinheiro. Então, eu vejo muito isso por aqui. E agora, se essa pessoa, se ele resolvesse investir num equipamento bacana para executar a mesma atividade, essa pessoa teria uma melhor qualidade de trabalho. Ela não ficaria ociosa, não ficaria parada, olhando para a tela do computador, esperando ele fazer alguma coisa, né? O trabalho ia render, ia ser mais ágil, você ia ter condição de atender mais pessoas, né? Então, aquele valor que você pagou a mais no computador compensa no trabalho que você vai conseguir pegar, né? Às vezes, você perde cliente por causa disso, né? Você não está conseguindo atender, eu não consigo atender, não dá tempo, tem muita coisa para fazer, aí você vai ver, você dá um comando no computador e fica parado. Aí você dá outro comando e fica parado, né? Você está mais tempo ocioso do que, de fato, entregando o que você tem condições de entregar por causa de um computador lento. Então, fica aí minha dica, ó, você vai comprar um computador, né? Vai pelo número, tem lá, 3, 5, 7, 9. Quanto mais alto o número, mais potente é o computador, tá? É para escritório, tarefa simples, fica entre o 3 e o 5, tá? 3 e 5. É Intel 3, Intel 5, é Ryzen 3, Ryzen 5, tá perfeito, tá? Você não vai ter reclamação, você não vai ter dor de cabeça. Se você é vendedor, ofereça um desses modelos aí, tá? Para o teu cliente. É mais caro, é mais caro. Mas vai valer muito mais a pena para você e para ele, tá? Porque ele não vai ter dor de cabeça depois. Um processador mais potente, você garante que a vida útil daquela máquina seja maior, tá? Os sistemas, eles vão evoluindo com o tempo, eles vão exigindo cada vez mais processamento, cada vez mais memória. Então, se vocês já entregam a máquina com uma boa capacidade de memória, com um bom processador, você garante que aquela máquina vai durar ali 5, 7, 10 anos tranquilamente, sem que ele precise fazer alguma coisa. Agora, se você entrega o mais barato, se você compra, vou lá no mais baratinho. É só para editar texto, eu vou comprar o mais baratinho. Te garanto, 6 meses, em um ano você já está querendo quebrar o computador no meio. Né? Já fica nervoso com ele, não funciona, é lento. Aí você quer chamar um técnico, quer que o técnico faça mágica, né? E não tem mágica. Não tem mágica. Não tem o que fazer. O computador é lento, ele foi feito assim. O hardware dele é lento, o hardware dele é limitado, né? Tudo é limitado naquele dispositivo. Então não tem mágica, não dá para fazer mágica. Então quer acertar no processador, começa pelo número, vai lá entre o 3 e o 5, tá perfeito para você ter aí no seu escritório, para a sua secretária, né, para você colocar no balcão da sua loja. Você não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça por um longo tempo. Agora também fique atento em um outro número que, me desculpe se tem algum vendedor assistindo, mas todo processador tem um número que acompanha depois, né? Então, ele tem lá o Ryzen 3 ou Intel i5, por exemplo. O i5 o quê? Tá? Na frente desse 5 vai vir a geração dele. i5 7400, i5 11400, i5 3400. O que é esse número? Esse número é a geração. Observe que na frente tem lá 3, 400, 5, 400, 7, 400, 11, 400. Então, esse 11, esse 7, esse 5, esse número é a geração do processador. Então, está dizendo que é o processador da 7ª geração, da 11ª, da 12ª. Então, é um número mais importante que você tem que olhar, que é a geração do processador. Você também,
você também tem que observar isso. Tem muita gente vendendo computador, compre um i5, né? Você vai olhar lá, é R$ 800, i5. Você fala, pô, R$ 800, i5? Aí você vai ver a geração 2, geração 3 nem fabrica mais, né? Não existe. Não, se aquilo lá quebrar, não tem nem peça para substituir, tá? Não tem mais. Então você tem que ficar nas gerações mais recentes, tá? Aí você vai falar, mas eu vou pagar mais caro, mas é aquela mesma história, você vai pagar mais caro, você vai ter um computador que vai durar muito tempo, tá? Na sua mão. Então você vai economizar depois. Então observe esse número. Quanto maior for esse 11, 12, maior é a geração D. A AMD é a mesma coisa. O Ryzen, né? Ryzen 3, 5, 7, 9 é a mesma coisa. Então ele tem lá o 1700, tem o 2700, o 3700, 4700, tem uns 5000 e já está na geração 7, né? 7700. Então esse primeiro número, 7, 3, 5, é a geração do processador. Então quanto maior a geração, melhor, né? É mais caro, mas a tua máquina vai durar mais tempo, tá? Então, esse detalhe é muito difícil de ver porque eles não divulgam. Você vai na loja, tem lá, Intel 5. Aí você vai lá, que legal. Aí você vai olhar pertinho nos números. Ele tem que estar a geraçãozinha bem pequenininha ali, né? E é ali que está o golpe. Está na geração. Você vai pegar um computador de quarta geração, você já está na 13ª geração, né? Então, vai falar, em média, pessoal, cada geração é 1 ano. Então, você pegar a Intel está na 14ª, se não me engano, 13ª já. Já vai ser a 14ª, né? No dia que a gente está gravando. Aí você imagina o cara vem vender um de quarta geração para você, né? O computador tem quase 10 anos, né? Lá atrás. Então, é, 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 um, é uma furada, né? Então, observe esse número da geração e fique entre esses dois números, 3 e 5, tá ótimo, tá? Tem muita gente que gosta de jogar, de gamer, ou quem trabalha com visual, com edição gráfica, edição de vídeo, aí já é mais interessante ficar entre o 5 e o 7, né? Se for o caso, pegar o 9, né? Porque já exige mais, ali você tem mais poder de processamento, ele já é mais forte. Ou parte para a Apple, né, meu amigo? Aí a Apple é um espetáculo nesse sentido, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. É só algumas dicas aí para vocês não errarem no computador, né? Não tenham medo de investir. É importante você deixar um equipamento dentro da sua empresa, um equipamento bom. Ele tem que ser bom dentro da sua empresa. É lá que entra o dinheiro, é lá que você faz negócio, né? É lá que você tem que ter o melhor computador, tá? É lá que você tem que ter o melhor equipamento, né? Hoje, estou aqui falando de computador, mas você estende isso para qualquer coisa que você tem aí, que você precise na sua empresa, né? Tenha o melhor dentro da sua empresa. É lá que tudo acontece, né? O que vier depois vem naturalmente, né? Na sua casa, isso vai vir naturalmente. Mas o importante, investir na empresa, né? Não tenha medo de pegar um computador melhor. Isso vai se pagar facilmente com o tempo, ele se paga, né? Você, com esse tempo que você ficava ocioso, você não fica mais, então você trabalha mais, você trabalha melhor, teu funcionário vai trabalhar melhor. Então vai ser bem melhor quando você tem um equipamento bom nas mãos, tá? Pessoal, é isso aí que eu queria trazer. Estou aberto a perguntas, fiquem à Eu sei. vontade. Já pulo na frente, assim, porque eu gosto de perguntar primeiro, né? Eu não pego a oportunidade, não. Mas como é que pergunta, né? Não tem jeito, que o cara já explica tudo, fica difícil de fazer pergunta.
Mas é isso mesmo, eu também sou da área de TI e acho top demais quando a gente fala sobre isso, né? Ó, para ter noção, eu estou no notebook, meu notebook é Acer, não é Apple, e meu sonho é um Apple, né? É um MacBook. Mas eu vou ler para vocês as configurações aqui do meu computador, tá? E ele já tem. hum, é, eu vou ler aqui para vocês verem o que eu comprei na época, tá? Ele já tem 9 anos, tá? Não, 9 não, 7. 7 anos, tá? Mentir é feio, né, gente? 7 anos. 2016 para 17 foi adquirido. Hoje nós estamos em 2023, né? Olha, é um Intel, né? Core i7, olha, um i7, sétima geração, 7500, né? Com placa de vídeo, GeForce e tal. Na época, era um computador muito top mesmo. Então, eu investi em um computador que realmente resolvesse meus problemas, tá? E olha o tanto que é interessante fazer isso que o André falou, a questão de você adquirir um equipamento que realmente resolva o seu problema e você pense na durabilidade dele, né? Hoje nós estamos em 2023, eu ainda uso esse notebook de forma frequente e ainda trabalhando da seguinte forma, com gráfico, com Photoshop, com 3D Max e por aí vai, com vários programas pesados, né? E ele ainda dá conta ainda do recado, né? Eu preciso criar vergonha e comprar já outro, né? Mas o negócio é tão bom, cara, que quando você compra um equipamento bom, que você não tem aquela preocupação de ficar, de no dia seguinte ter que trocar de computador. Então, ele falou tudo hoje. Falou tudo mesmo. Muito top. É exatamente isso. Eu cheguei também a ter na época, um Sony Vaio, Ah, né, já tive um em que a também. Sony fabricava notebook, né? A marca Vaio foi criada pela Sony lá atrás. E eu tinha um i7 de primeira geração. Quando eu comprei na época, era era um modelo, um dos mais avançados da Sony na época. Foi importado dos Estados Unidos. E não tinha esse modelo no Brasil. E, e tinha tudo naquele notebook. E eu usei aquele aparelho por mais de 10 anos, né? Era um i7 de primeira geração, né? Já tinham lançado aí a 10ª e eu estava com ele ainda usando. E detalhe, aquele notebook, ele nunca parou de funcionar. O teu hardware, o teu equipamento nunca quebrou. Nunca precisei trocar um HD, nunca precisei pôr uma memória, que são as coisas que mais quebram num computador, num notebook. A primeira coisa é o HD. O HD, principalmente naquela época, que eram HDs mecânicos, né? Não é esses modelos mais modernos de hoje, que são HDs que não são mecânicos, né? Eles são uma placa, né? Uma placa lógica. E aí não tem os problemas que um HD mecânico tem, de sofrer impactos, sofrer solavancos e perda de magnetismo, né? Então, eu ficava impressionado, falei, caramba, qualquer hora eu vou ter que trocar esse HD, eu já ficava esperto já. Mas em 10 anos nunca precisei. Teve uma vez que eu fiz por conta própria, eu falei, não precisava fazer. Não precisava. Mas eu parei, falei, eu vou parar, vou desligar isso aqui, vou desmontar, porque deve estar cheio de sujeira lá dentro. Depois de 10 anos, eu abri, eu olhei, assim, tinha nada. Falei, não, não é possível. Desmontei à André, toa. deixa eu te passar uma pergunta aqui que está no YouTube, da Marta, Ah, que é até interessante, né? Mas na live toda você acabou respondendo ela, mas é bom responder de forma mais específica. Quais as marcas de computadores e que preciso olhar no computador para ela comprar um computador? Você ó, falou assim de várias formas, né? É bom você responder de forma direta para ela, é a Marta Marques. tá, Marta. A sua pergunta é o que vem todo dia para mim.
Que marca que eu compro de computador, né? Se você não está buscando um Apple, né? Em primeiro lugar, eu sempre recomendo o Apple, tá? Não é por tudo que ele te oferece, tanto de durabilidade, qualidade, enfim. Agora, saindo do Apple, se a gente voltar para aquela linha de PC, hoje você tem algumas empresas bem interessantes. O que eu mais recomendo é a Dell, como fornecedora de computador. Tá? A Dell, você vai pagar um pouquinho mais caro. Se você pegar a mesma configuração de várias marcas, você vai ver a Dell um pouquinho mais cara. Tá? É normal, a média é essa. Só que a Dell é uma das poucas empresas no Brasil que oferecem, que te dão suporte na sua casa. Tá? Você compra um computador, você compra um notebook, veio com defeito, deu algum problema, você liga, né, ou você agenda, o cara, o do atendente, ele faz todas, te dá, né, toda a orientação via telefone, e se for constatado que houve um problema, que houve um defeito, né, que nem aconteceu com a minha irmã comprou um Dell, o computador chegou, em 2 dias chegou, né, a gente foi ligar, e aí, na época, era muito comum a gente usar unidade de DVD, né? Hoje nem tem mais isso. Mas você tinha o DVD. E aí, aquela gavetinha, ela abria, fechava, mas não funcionava, não lia nada, não funcionava, né? Aí, a minha irmã me chamou, pediu para mim dar uma olhada, eu olhei e falei, ó, eu vou parar por aqui, que eu teria que abrir o computador, e eu não quero abrir, ele é novo, né? E na época eu não tinha notado um detalhe, que só a Dell faz isso, tá? A gente ligou na Dell, aí sob orientação dele, né, o rapaz foi perguntando, aperta aqui, aperta lá, tudo que eu já tinha feito. Aí ele falou, você tem uma chave de fenda? Eu falei, eu tenho. Então vamos abrir o computador. Eu falei, tá, mas não vai estourar lá, não vai perder a garantia? Ele falou, não. Aí ele me explicou, né? Falou, não, os computadores da Dell não têm lacre, tá? O que é o mais correto, tá? Se você for comprar um computador com alguém, o correto é não ter lacre. Por quê? Porque você está comprando não a caixa por fora, mas tudo que vem dentro dela. É direito seu querer aumentar a memória, querer trocar um HD, é direito seu. Se eu quiser colocar um HD maior, tá? Eu comprei essa máquina, mas pensando futuramente colocar mais memória, né? Por exemplo, o lacre ali não pode te impedir disso. Então, os computadores da Dell não têm lacre. E sobre orientação do técnico, eu pude abrir. Eu fui lá, abri. Ali a gente fez uns testes simples, né, de energia e constatamos que o DVD realmente não funcionava, estava ruim. Aí ele falou, então tá bom, já anotei aqui. Não deu 2 dias, um dia, acho que no dia seguinte, apareceu um técnico na porta na casa da minha irmã, com a unidade nova, já para trocar, entendeu? Então, esse tipo de serviço, que é o suporte, a Dell é uma das poucas que faz isso, tá? As outras empresas, você tem suporte, mas através de parcerias, o que é mais complicado. E aí você tem que levar numa loja, aí fica 30 dias lá a sua máquina, né? E aí, às vezes resolve, às vezes não resolve. Então, a minha recomendação, busque o Dell como PC. Aí tem outras marcas muito boas. Você pode olhar também, você pode ver a Samsung, você pode ver, tem a Asus, que são equivalentes ali em qualidade, tá? E, por favor, vocês me desculpem, eu não sei se tem alguém aí